Bom dia, galera. Bom, a aula de hoje nós vamos trabalhar aí com esse vídeo, vou lançar aí para o YouTube daqui a pouco, né? E o assunto de hoje, no módulo de vocês, está na página 17, as transformações do feudalismo. É o período da Baixa Idade Média Ocidental, que a gente vai falar aí, por isso que eu montei no slide dessa forma. Na aula passada nós falamos sobre a formação do feudalismo, que é o fim do Império Romano para o início do período feudal. Falamos também sobre a consolidação do feudalismo, que é a Alta Idade Média Ocidental, é o período que são empregados, né, as verdadeiras características do feudalismo. A Baixa Idade Média é o período de decadência do período feudal, é o assunto que a gente vai tratar hoje. Bom, para falar sobre a Baixa Idade Média, a gente vai observar o que foi que aconteceu realmente, vamos relembrar o que aconteceu na Alta Idade Média. Então, na Alta Idade Média vai haver a ascensão da Igreja Católica. A Igreja Católica ele converteu os povos bárbaros ao catolicismo, fazendo com que a sociedade fique ali apaziguada, não havia mais conflitos. Isso vai dar uma grande moral à Igreja Católica e a Igreja Católica vai ascender, ou seja, vai se tornar muito poderosa, né? Vai tratar de todas as questões. Nessa imagem aqui você observa a figura de Carlos Magno sendo coroado pelo Papa. Então, os senhores feudais, os novos imperadores que foram surgindo, tinham que ter a bênção da igreja. A questão política, os poderes vão ficar descentralizados, lembrando que Roma tinha os poderes centralizados na figura do imperador, e agora os senhores feudais adquiriram esses poderes regionais, então o território ficou fragmentado, politicamente foram todos fragmentados. Divisão social é uma divisão estamental, né? Ou seja, dividida em primeiro, segundo e terceiro estado, era bem caracterizado, né? Tendo a igreja, o clero, representantes do clero como primeiro estado, né? Estava acima de todos, porque eles tinham a obrigação de orar por todos. Era um período muito pessimista, as pessoas acreditavam muito que o mundo ia se acabar e que quem não fosse salvo, né, iriam queimar no fogo do inferno. Então, a Igreja Católica orava para que todos fossem, né, tivessem uma bênção aí para o reino dos céus. Então, muitos se tornaram católicos, né, achando que ia encontrar salvação. Abaixo da Igreja Católica estavam os nobres, né, classe de nobres que moravam em seus castelos, eram os povos mais ricos, e eles casavam entre eles para não poder misturar, né, as classes. E aí esses nobres tinham a função de proteger todo o feudo. Era um status que eles tinham, na verdade, e aí eles se preparavam para lutar em caso de conflito e proteger o feudo. Então era a função dos nobres, né? E aí se torna uma classe também mais rica. Abaixo de todos estava a classe dos servos, que muitas vezes as pessoas gostam de dizer que eram escravos, porque trabalhavam exaustivamente para manter todo o feudo, mas a função dele era produzir alimentos, né, para a sobrevivência do feudo. Então, a pessoa já sabia, já nascia sabendo qual era a função dele dentro daquela sociedade e não havia mobilização social, ou seja, você nasceu nobre, você vai morrer nobre, você nasceu servo, você vai morrer servo. Você poderia sim se integrar a alto clero ou baixo clero. O alto clero representava aí a classe dos nobres, né? E o baixo clero representava a classe dos servos. Você poderia sim ser um representante quer dizer, representante não, mas um representante do clero, mas não saía, não havia mobilização social. A produção, ou seja, tudo que era produzido era para a sobrevivência do feudo. Comercialmente, né, economicamente, os feudos não se comunicavam. Então, toda a produção era para a sobrevivência do feudo. O único comércio que tinha era dentro do próprio feudo, que é conhecido como escambo, que é a troca de produtos. Então, não existia moeda, não existia ideia de dinheiro. Alguns feudos, sim, vai surgir algumas moedas, mas a ideia, a moeda principal era a moeda de troca, que você produzia poderia trocar por outro produto. E havia, né, para você se integrar nessa sociedade, havia aquela relação de sucerano e vassalo. Sucerano, senhor feudal, um nobre, um rico, poderoso, que permitia que você produzisse em determinada terra, e aí você ficaria como um vassalo, e aí você produzindo, você teria que doar parte da sua produção às demais classes. Então, era essa estrutura ou a característica da Alta Idade Média, né, no período que se consolidou aí o período feudal. Um fator interessante, vai haver um divisor de águas, né, um momento de transformação vai ocorrer após o surgimento de uma nova religião, oriunda também do judaísmo, lembrando que os cristãos é oriundo dos judeus, e aí surge o islamismo. O islamismo é uma religião que ela vai se expandir por todo pela região arábica aqui, muitos estados, muitas regiões da Ásia,
e vai começar a se expandir também para o Ocidente, se adentrando pela África. Lembrando que o restante do território é todo o Império Romano, que já o Ocidente já tinha sido invadido pelos germânicos, e só que aí havia ainda o Império Bizantino, né, que era dominado ainda pelos romanos. Enfim, né, esses islâmicos eles começam a se expandir e começam a entrar em conflito com os cristãos. Né? E a Igreja Católica vai incentivar o combate a esses povos islâmicos, que é conhecido como os povos hereges, que não seguiam o cristianismo. Daí vão surgir as cruzadas, ou seja, as cruzadas eram grandes expedições da Igreja Católica que incentivava a população ocidental a combater os islâmicos. Né? O que vai motivar essas cruzadas é a crença religiosa da sociedade ocidental, ou seja, as pessoas no Ocidente eram extremamente religiosas e a Igreja prometia que todo aquele que combatesse os povos hereges iriam diretamente para os reinos dos céus, pois a Igreja também afirmava que aqueles que eram pecadores, e a gente já nasce, né, do pecado, da relação homem com mulher, você já nasce pecador, e que você, para ser salvo, né, tinha que prestar serviço a Deus. Né? Era a mesma ideia de sucerano e vassalo. Né? O sucerano doava as terras e toda a prestação de serviço que você tinha que ser ao vassalo. Nesse caso, era como se o mundo fosse todo um território, né, um feudo, e Deus fosse o principal senhor feudal, e você deveria serviço a ele. E o serviço seria combater os povos islâmicos nesse momento. Então, se você combater os povos islâmicos, você iria direto ser salvo, não iria queimar no fogo do inferno, como a igreja pregava. Um outro fator é o domínio dos sul seljúcidas sobre a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém é uma cidade extremamente religiosa, onde os judeus cultuam o Deus judeu. Quer dizer, o Deus é o mesmo, né, mas pregam sua própria religião. Onde os cristãos pregam sua própria religião, o cristianismo. E os islâmicos também pregavam sua própria religião, lembrando que Deus é o mesmo, né, a ideia deles é um Deus único, mas que surgiu essas vertentes, né, a partir aí de cada um de sua religião, do seu ponto de vista. Mas aí Jerusalém foi dominada pelos seljúcidas, que eram islâmicos radicais. Lembrando que os próprios islâmicos têm também suas vertentes, como vai acontecer mais à frente sobre os cristãos. Né? Hoje existem várias igrejas cristãs, porque vai surgir várias vertentes dentro da própria igreja católica, ou seja, do cristianismo. Mas enfim, né, quando o seljúcidas dominou Jerusalém, eles impediram que os cristãos fossem dominar ou fossem cultuar o seu Deus. E aí vem um conflito entre cristãos e os seljúcidas, né, que na verdade são os muçulmanos. A necessidade de recuperar a cidade de Jerusalém vai fazer com que ocorram essas cruzadas. Né? O excedente populacional que motivou essa população de marginalizados na busca por melhores condições, ou seja, esse último ponto aqui fala sobre como a alta idade média, né, a população deixou de haver muitos conflitos, então a população cresceu muito, não tinha para onde ir, muitos se tornaram marginais, ou seja, ficaram fora daquela sociedade feudal. Não tinha aquela relação de sucessão e vassalo, porque não tinha mais território para produzir, e ficaram meio que perdidos. E um dos motivos que eles vão se adentrar, né, vai ter uma cruzada, né, que a igreja não considera cruzada, porque não foi abençoada pela igreja, vamos dizer assim, mas que eles se lançaram nessa cruzada com o intuito de conquistar territórios para eles poderem sobreviver. Então eles saqueavam, eles matavam, estupravam as mulheres, e não tinha nada relacionado à religião. Então muitos não consideram cruzados, mas outros dizem que eram os cruzados marginalizados. Né? Então, porque havia um excedente populacional dentro do próprio feudo. As consequências das cruzadas é o que vai fazer que ocorra o declínio do período feudal. Então, as consequências das cruzadas. O que vai acontecer? Vai ocorrer a reabertura do mar Mediterrâneo ao comércio europeu. Antes, o seljúcida que dominava o mar Mediterrâneo, e com, né, esses conflitos vai ocorrer a abertura do mar Mediterrâneo, fazendo com que o comércio volte a funcionar, volte a ser distribuído. Ou seja, as rotas comerciais vão se reabrir, né? Permitindo que os feudos ou as regiões comercializem entre uma região e outra.
fazendo com que também, né, em consequência da reabertura do armamento, vai ocorrer também a decadência da economia feudal, ou seja, o que era produzido para a subsistência agora vai também ser produzido para acumular riqueza. Então, vai renascer o comércio, né? Declínio da autoridade clerical, porque a igreja pregava a salvação e diz que a vitória já era certa, porque todo cristão tinha a tendência de ser um vencedor. Só que os seus justos venceram várias batalhas, ou seja, os muçulmanos venceram vários conflitos, e aí a igreja ficou meio que sem moral, né, nessa história, e daí que vem as reformas protestantes, né, que a gente vai ver mais à frente. Aí, em decorrência de tudo isso que aconteceu, vai haver o renascimento das cidades, né, as pessoas começam a sair das áreas rurais, começam a ir para os centros urbanos, vão surgir aquelas feiras medievais, os castelos, que era conhecido como burgos, daí surge uma nova classe social, que é a burguesia, vem do terceiro estado. Eles que produziam, eles que vendiam, então, eles que saíram dos feudos para montar novas cidades feiras, né, que eram os castelos onde as pessoas iam para comprar os produtos. Agora, a moeda, ou seja, o ouro, a prata, um metal precioso, né, começa a ganhar valor, porque ele pode ser trocado por qualquer tipo de produto. E tudo isso é feito nas feiras medievais, ou nos burgos. Então, o terceiro estado vai surgir uma nova classe social, que é a burguesia. E é justamente essa burguesia que vai fazer toda a transformação. Tá aí, ó, as primeiras mudanças ocorridas em decorrência das cruzadas. Então, a gente bota aqui o antes. Antes das cruzadas, a produção era de subsistência. Pós das cruzadas, surgiu aí as feiras medievais, um renascimento do comércio. As pessoas comercializam com várias outras partes, outras regiões. Daí surgiu a burguesia, como foi dito, né? E aí vai ocorrer também as diversas transformações. Na questão de produção, você observa que aqui, ó, artesanal era no período feudal, né? Então, no período feudal era produzido através do artesão, o artesão passava o seu conhecimento para a sua família, tinha lá o seu nome, mas o que era produzido era para trocar por produto dentro do próprio feudo. Como houve a necessidade agora, com o renascimento do comércio, houve a necessidade de aumentar a produção. E aí esse conhecimento foi dividido entre as pessoas, daí surgem as manufaturas. O que são manufaturas? Agora são grandes empresas, né, que empregam várias pessoas, né, dividem os trabalhos. A ideia era produzir mais rápido, mais produtos, para vender mais e agora acumular riqueza. Então, essa aqui é a manufatura, é o início do Renascimento, é o final do período feudal. E depois, mais à frente, né, com a evolução do estudo científico, vão se descobrir as máquinas e aí vem a maquinofatura, mas aí já é no período moderno, não é mais nem no período feudal. Bom, a burguesia ela é responsável pelo renascimento do modo de pensar, é o racionalismo. Por que renascimento? Lá na Grécia e na Roma, né, surgiu a filosofia, as pessoas raciocinavam, buscavam razões através do pensamento. No período feudal, o modo de pensar foi manipulado pela igreja. E agora vai haver o renascimento do modo de pensar também. Renascimento do comércio e renascimento do racionalismo. São os renascimentos das ideias greco-romanas. Então vai haver uma contestação da igreja, tudo que a igreja dizia agora eles tinham que raciocinar, realmente será que a igreja está certa? Não vão se desligar da religião, né, mas vão começar a questionar a religião, será que a religião tudo está certa? Daí vem a reforma protestante. Né? Vai haver a introdução da filosofia, ou seja, tudo vai se buscar responder mais pela questão racional do que pela questão metafísica, porque a igreja, por exemplo, você estava na rua, no período feudal, você estava na rua dando para tomar uma topada, aí a igreja ia dizer, foi punição de Deus porque você não está seguindo os mandamentos da igreja, vamos dizer assim, você é um pecador. No racionalismo, você toma uma topada, você fala, pô, foi culpa minha. Então vem a ideia de individualismo, né? Os fatos acontecem de acordo com o que eu faço, né? Não mais explicado pela religião. Vai ter uma grande ascensão da arte, por exemplo, no período feudal a arte era feita, e aí a igreja dizia que aquele ser humano ali era uma pessoa usada por Deus para criar aquelas obras maravilhosas. Né? Então o homem não tinha muito valor. Nesse período, período de renascimento, a arte era feita e o homem começa a ganhar valor. E surge aí vários personagens, como Leonardo da Vinci e vários outros. Né? Então, tudo também vai ser baseado na ciência, ou seja, no estudo dos fatos, e não mais na explicação só da igreja. Vai ocorrer, claro, o Renascimento, e mais à frente, o Iluminismo. Né? É uma evolução aí, o Iluminismo,
que aí as ideias racionais vão ser utilizadas na política. E aí vão ser discutidas ideias de liberdade, de igualdade, de fraternidade, que é o que nós temos para hoje, né? Por exemplo, hoje na atualidade a gente fala muito sobre o direito do ser humano de ser livre, de buscar a igualdade entre as pessoas e ser baseado nas ideias humanistas. Então, é uma evolução aí das ideias. Bom, o fim da Idade Média é marcado pela queda do Império Romano Bizantino. Lembrando que o início do período feudal e da Idade Média, é a mesma coisa, começa com a queda do Império Romano do Ocidente. E o fim do período feudal, ou Idade Média, que é a mesma coisa, é a queda do Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente era conhecido também como Império Bizantino. É a mesma coisa. Isso vai acontecer aqui no ano de 1453, com a invasão, né, dos povos muçulmanos. Os muçulmanos vão invadir aí todo esse território, e aí vai vir o final do Império Romano, vai ser o auge do renascimento cultural, o auge do renascimento do comércio, a Europa volta a comercializar com várias partes do mundo, o renascimento do modo de pensar, então vai ser tudo marcado aí pelo fim da Idade Média e início do período moderno. Aqui falando antecedentes, eu botei mais só como forma de revisão, né? O que é que vai fazer as transformações para o fim ou decadência do período feudal é justamente as cruzadas. E aí vocês observam o renascimento, o surgimento da burguesia e o renascimento, né, das ideias greco-romanas. Bom, para hoje o assunto é esse. Façam aí as atividades da página 24, 25 e 26, ok? Então, vou lançar o vídeo para o YouTube e vocês vão assistir. Tenham todos um bom dia. Estou aqui nesse horário da aula, que é de 10h40 às 11h50, disponível para vocês tirarem todas as suas dúvidas. Tenham todos um bom dia.